Proclamação. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Audiolivro A Palavra Final sobre o Médio Oriente. O futuro de Israel revelado em profecia, de Derek Prince. Prefácio. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o foco da política mundial mudou da Europa e América do Norte para o Médio Oriente. Os noticiários da atualidade dedicam mais atenção ao Médio Oriente do que a qualquer outra região da Terra. Nesta região estão centralizados os assuntos e conflitos que podem, da noite para o dia, fomentar a próxima conflagração mundial, que poderá vir a ser conhecida como Terceira Guerra Mundial. Dois fatores principais contribuíram para este aumento dramático na importância do Médio Oriente: petróleo e Israel. Quase todas as nações desenvolvidas do mundo atualmente estão dependentes em graus variados do contínuo suprimento de petróleo das fontes dos estados árabes do Médio Oriente. Dessa forma, o petróleo tornou-se uma arma política. Através do seu uso, as nações árabes impõem, mundialmente, uma medida de influência que nunca poderiam ter alcançado de outra maneira. Ainda mais significativo é o surgimento de Israel como Estado judeu soberano. Incessantemente, com oposição e sendo atacado desde o seu nascimento até agora, este minúsculo Estado tem sistematicamente confundido os especialistas e mudado radicalmente o equilíbrio político e militar do Médio Oriente. Qualquer avaliação válida da situação geral ali deve primeiramente compreender o papel único que Israel tem desempenhado e continua a desempenhar. Neste livro, ofereço o que acredito ser a chave para a interpretação do papel de Israel e, desse modo, a chave para a projeção realista de futuros eventos no Médio Oriente. Esta chave foi colocada na minha mão através de circunstâncias não escolhidas por mim próprio. 5 anos de serviço durante a Segunda Guerra Mundial com o exército britânico no Egito, Líbia, Sudão e, finalmente, Palestina. Seguiram-se mais 2 anos de residência na Palestina como civil. Durante esses anos, testemunhei e participei dos eventos tumultuosos dos quais a presente situação no Médio Oriente emergiu. Desde então, tenho mantido contato contínuo com pessoas e eventos em Israel e países circunvizinhos. Derek Prince, Jerusalém. Parte 1. Perspectiva histórica. 1. Onde a história e a profecia se encontram. Numa noite de abril de 1946, eu estava numa faixa de terra que unia o Monte Escorpos ao norte com o Monte das Oliveiras ao sul. Diante de mim, a oeste, o topo dourado da rocha e a cúpula prateada da mesquita de Al-Aqsa cintilavam à luz da lua. Em volta e por trás deles, a cidade antiga de Jerusalém, com seus muros serrilhados, as suas torres e os seus telhados matizados, parecia dormir em paz, aguardando o chamado da madrugada vindo de um muezzim muçulmano da mesquita. Mesmo assim, eu sabia que a aparência pacífica era enganosa. Debaixo da superfície jaziam forças já em ação que inevitavelmente explodiriam em violência e derramamento de sangue. Por trás de mim estavam densos prédios de pedra e a torre quadricular da Casa de Repouso Augusta Vitória, construída originalmente como casa de repouso para peregrinos oriundos da Europa. Tinha sido tomada pelas autoridades britânicas na Segunda Guerra Mundial para ser usada como hospital militar. Dentro dos seus muros, eu tinha completado o meu serviço como assistente hospitalar e estava então pronto para ser dispensado pelo exército. Estava num ponto de viragem na minha vida. Eu acabara de me casar com Lydia Christensen, uma professora primária dinamarquesa que tinha conhecido em Jerusalém. Lydia era mãe num pequeno abrigo de crianças localizado em Ramallah, uma cidade árabe a 10 milhas ao norte de Jerusalém. Ao casar-me com ela, tornei-me pai de 8 meninas naquela casa, cujas idades variavam entre os 4 e os 18 anos. Dessas 8 meninas, 6 eram judias, uma era árabe e a mais nova era inglesa.
Como Lídia e eu tínhamos planejado continuar a residir em Ramalá, eu consegui a minha dispensa do exército em Jerusalém. O que nos reserva o futuro? Enquanto eu me detinha na montanha, deliciando-me com a beleza de Jerusalém, vi-me perguntando a mim próprio, o que nos espera adiante? Eu estava pensando não apenas em Lídia, em mim e nas nossas meninas, mas também em todo o povo daquela terra, com a sua mistura peculiar de raças, culturas e religiões. O futuro de toda a área estava naquela fase de indefinição. Diferentes grupos raciais e políticos lançavam as suas reivindicações tanto em relação ao território quanto à soberania, e estas não podiam ser reconciliadas entre si. O governo britânico tinha se colocado à disposição com uma série de soluções propostas para o aparente impasse. Invariavelmente, contudo, as soluções aceitáveis para um grupo eram de pronto rejeitadas pelos outros. Havia outra fonte onde obter uma solução? Cheguei a crer que sim. No decorrer de quase 6 anos no exército, eu tornara-me um estudioso da Bíblia. Durante os 3 anos desgastantes nas terras arenosas da África do Norte, a minha Bíblia tinha sido a minha constante companheira, a minha fonte infalível de força e conforto. Certa vez, eu tinha sido hospitalizado durante um ano inteiro com um problema de pele que não cedia a nenhum tratamento disponível naquela situação. Só recuperei a minha saúde quando ousei renunciar a todos os medicamentos e confiei simplesmente nas claras promessas de cura física da Bíblia. Deste modo, e de muitos outros, eu tinha recebido prova para minha própria satisfação que os ensinamentos bíblicos, quando em atitude de fé, ainda são tão válidos e vitais como quando foram escritos pela primeira vez. Em 1944, no entanto, quando o exército me transferiu para a Palestina, vi-me confrontado com a verdade da Bíblia numa dimensão totalmente nova. Até aquele momento, eu li a Bíblia como que escrita no vácuo. Abracei incondicionalmente as verdades espirituais nela contida, mas isoladas de qualquer contexto em tempo ou espaço. Agora eu comecei a compreender a Bíblia num cenário geográfico específico. Eu percebi que os eventos ali registrados aconteceram dentro de uma área que tinha o seu eixo lateral no Mediterrâneo, com a Itália como seu limite ocidental e a Pérsia como seu limite oriental. De longe, a maior parte deles aconteceu dentro de uma área muito menor, mais ou menos do tamanho de Nova Jersey, conhecida como a Terra de Canaã, a Terra de Israel, a Palestina ou a Terra Santa. No tempo dos patriarcas, conforme aprendi, esta área era conhecida como Canaã. Após a sua conquista pelos israelitas sob a direção de Moisés e Josué, tornou-se a Terra de Israel. Este nome ainda é usado no Novo Testamento, lê Mateus 2:20, embora a área fosse naquele tempo uma província do Império Romano. O nome Palestina significa terra de filisteus. Foi primeiramente usado pelos gregos, depois pelos romanos e outros governantes gentios seguintes, incluindo os britânicos. O título, a Terra Santa, tem sido usado pelos cristãos desde o século V. Após o término do mandato britânico, em 1948, e o subsequente conflito árabe-israelita, a terra foi dividida entre os 2 estados de Israel e Jordânia, subsequente ao Acordo de Paz de Oslo, de 1993. A área foi gradativamente redefinida como territórios israelitas e palestinos. Quando li os eventos descritos na Bíblia, nesse contexto geográfico, eles tornaram-se reais e vívidos para mim de modo totalmente novo. Zacarias, por exemplo, tinha descrito o exato local onde eu estivera na sua profecia gráfica do retorno do Senhor à terra. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Zacarias 14,
4:8. À minha frente, quase conseguia visualizar os eventos que ele descrevia. O edifício do nosso hospital, o Hospital Augusta Vitória, situava-se exatamente onde era suposto acontecer o terremoto. Cerca de 20 anos antes, a sua torre quadrada tinha sido quebrada por um abalo de terra, que a tornou definitivamente insegura para subir. A história confirmou que esta área estava sujeita a terremotos. Ao acidente do outro lado do Vale de Cedron, várias pesquisas geológicas tinham descoberto indicações de reservatórios de água no subsolo da cidade de Jerusalém. Geologicamente, o palco estava montado para os eventos preditos por Zacarias. Tão exatamente se encaixavam as palavras do profeta na cena diante de mim, que eu conseguia ver a água liberada pelo terremoto brotando da área do templo e fluindo em minha direção através do vale que seria criado de leste a oeste, exatamente onde os meus pés se encontravam naquele momento. Lembrei-me de uma passagem paralela em Ezequiel, que da mesma forma retrata água fluindo de Jerusalém, da parte leste, em direção ao Mar Morto. O homem levou-se de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Ezequiel 47, 1-5, 8-9 e 12. Com esse quadro ainda na minha mente, virei-me e andei algumas centenas de jardas para a subida a leste da montanha. À distância, o Mar Morto brilhava com a luz da lua como uma joia colocada nas dobras da colina. O alto conteúdo químico das suas águas deu-lhes um esplendor único. Em primeiro plano, uma cordilheira árida e macilenta de colinas da Judéia, descendo a área chamada por Ezequiel de Arabá. Sem dúvida, esta área precisava de uma transformação milagrosa fornecida por águas vivificadoras que Ezequiel teve na sua visão. Enquanto morava lá no Monte das Oliveiras, eu aprendera que Arabá é o nome hebraico para o Vale do Jordão, pois existem de um lugar onde o rio Jordão entra no Mar Morto, ao sul do Golfo de Acaba. Da montanha do templo ao ocidente para o Mar Morto e Arabá no oriente, cada detalhe na descrição, tanto de Zacarias quanto de Ezequiel, foi exato e nítido. Eles encaixavam perfeitamente em toda esta área. Retirado do contexto geográfico, porém, não faziam sentido. Percebi que o mesmo princípio se aplicaria a incontáveis outras passagens bíblicas, tanto históricas quanto proféticas. Um povo e a sua história. Mais tarde naquela noite, enquanto deitado na cama, a minha mente ainda estava ocupada com as impressões dos 2 últimos anos. Ao mesmo tempo em que tinha sido apresentado a terra da Bíblia, também fora apresentada aquele povo, cuja história é o tema central da Bíblia. Acabei por entender que a geografia e a história estavam de fato entrelaçadas. Geograficamente, a Bíblia está definida na terra de Israel. Historicamente, o seu tema é o povo de Israel. Surpreendi-me com a constatação de que em toda a minha leitura da Bíblia, eu tinha ignorado um fato tão simples e tão óbvio. A compreensão deste fato
deu-me clareza e coerência nova no entendimento de toda a Bíblia. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia, percebi, servem de introdução. Eles preenchem a base e aprontam o palco para tudo o que se vai seguir. A partir daí, a Bíblia então é a história de Abraão e da nação descendente dele, através de Isaac e Jacó, ou seja, Israel. Descobri que havia uma distinção a ser feita entre as palavras Israel e israelita, e as palavras judeu e judaísmo. Linguisticamente, judeu é derivado diretamente de Judá, o nome de uma das 12 tribos de Israel. Da época do cativeiro da Babilônia, no entanto, todo israelita que retornou à terra de Israel era chamado de judeu, independentemente de que tribo fosse. Este uso é levado para o Novo Testamento. Paulo, por exemplo, era da tribo de Benjamim, ainda assim era chamado judeu. Vê Atos 21:39. No uso contemporâneo, essas 4 palavras são completamente intercambiáveis. Israel e israelita focam-se primeiramente na origem nacional e na ascendência. Judeu e judaísmo têm o seu foco mais na religião, cultura e posterior história. Desde o nascimento do Estado de Israel, em 1948, a palavra israelense foi acrescentada, referindo-se a qualquer cidadão do Estado, sendo este descendente judeu, árabe ou drusa. Uma característica única da história de Israel, como relatada na Bíblia, é que uma parte foi escrita após os eventos, como se dá na história normal, enquanto o restante foi escrito antes dos eventos se concretizarem, como profecia. As partes históricas e proféticas da Bíblia, reunidas, constituem a história do povo de Israel. Embora grandes partes dessa história sejam dadas somente em esboço, outras partes contêm descrições vívidas e detalhadas. Os escritos proféticos são mais interessantes, já que em muitos casos foram escritos séculos antes dos eventos que descrevem. E mesmo assim, eles combinam um grau de precisão e realidade que não poderia ter sido superado por nenhuma testemunha ocular. A minha avaliação da Bíblia como sendo essencialmente a história de Israel, abrangendo tanto o passado como o futuro, de modo algum me surpreendeu, quando apenas a aplicava ao Antigo Testamento. Mas como cristão, cheguei ao Novo Testamento a partir de uma perspectiva inconsciente de séculos de tradição cristã. Foi difícil avaliar os fatos objetivamente. Parecia lógico começar com a identidade do próprio Jesus, sem dúvida alguma. Ele é a tal pessoa surpreendentemente importante no Novo Testamento. Sem ele, na verdade, o Novo Testamento nunca teria sido escrito. E, sem dúvida alguma, durante a sua vida terrena, Jesus foi, de acordo com todos os padrões possíveis, um israelita. O Novo Testamento deixa claro, no entanto, que a identidade de Jesus como israelita não terminou com o fim da sua vida terrena. Em Apocalipse 5:5, a passagem escrita mais de 50 anos após a sua morte e ressurreição, Jesus é ainda descrito no céu como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Isso não se refere a um traço temporário dos seus breves 33 anos de vida na terra. Isto é a sua identidade após a sua morte e ressurreição, por toda a eternidade. Ele é para sempre o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é para sempre identificado com a família de Davi, a tribo de Judá, o povo de Israel. Ele é para sempre um israelita. A seguir, voltei a minha atenção para o caráter e o conteúdo dos 4 evangelhos. Estes constituem a base histórica de todas as doutrinas fundamentais da fé cristã, como são professadas, por exemplo, nos grandes credos da Igreja. Mais uma vez, os fatos falaram por si. Exceto por uma breve visita ao Egito por José e Maria e o bebê Jesus, todos os eventos descritos em todos os evangelhos ocorreram dentro das fronteiras da terra de Israel. Além disso, bem mais de 90% das pessoas retratadas nos evangelhos são israelitas. As únicas exceções são uma pequeníssima porção de pessoas não judias, tais como os magos do Oriente, a mulher samaritana no poço de Jacó, assim como um pequeno número de oficiais romanos e pessoal militar. Essencialmente, os evangelhos são um registro de israelitas, estabelecidos na terra de Israel. A seguir, considerei a autoria do Novo Testamento. O quadro que emergiu não foi diferente. Cada um dos seus 27 livros é de autoria de um israelita. Uma questão pode ser levantada com relação a Lucas, o autor do Evangelho, que leva o seu nome também do livro de Atos, já que é aceite de forma geral de que Lucas era gentil de origem. Mas porque ele era prosélito ao judaísmo, ele também é identificado como Israel.
É verdade, claro, que depois do dia de Pentecostes, a mensagem do Evangelho foi rapidamente divulgada por todo o mundo civilizado. Multidões de gentios reconheceram Jesus como seu Salvador e foram acrescentados à igreja. Quando comecei a perguntar, no entanto, quem eram os principais instrumentos humanos registrados como responsáveis em difundir o Evangelho e estabelecer igrejas do Novo Testamento, tive de reconhecer que, quase sem exceção, eles eram judeus. Todos os 12 apóstolos eram judeus. Paulo, que se tornou o grande apóstolo para os gentios, era igualmente judeu. A maioria dos cooperadores de Paulo, como Bernabé e Silas, eram judeus. Mesmo Timóteo, pela virtude de sua mãe judia, era considerado legalmente judeu e, por isso, precisou ser circuncidado. Vê Atos 16, 1-3. Tentei pensar num cristão gentil que tivesse tido um papel importante no registro do Novo Testamento. Ao princípio, nenhum nome me ocorreu. Eventualmente, decidi que Tito podia ter tido mais direito a isto. Ele era um colega de trabalho de confiança de Paulo e pelo menos um livro do Novo Testamento traz o seu nome. Ninguém podia afirmar, contudo, que Tito fosse uma figura de destaque no Novo Testamento. Restou-me ponderar sobre as seções proféticas do Novo Testamento. Seria de algum modo a sua ênfase diferente das usadas nas seções históricas? Que tipo de quadro do futuro elas pintaram? Tanto quanto pude observar, a sua ênfase no papel único de Israel não diminuiu de forma alguma. O escritor dos Hebreus conta-nos que o último objetivo de todos os verdadeiros crentes é a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Em Apocalipse 21, esta cidade é-nos descrita. Nos seus portões são escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Nas suas fundações estão os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. Cada nome escrito na Nova Jerusalém é o nome israelita. Em resumo, podemos afirmar o seguinte: todos os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos por autores judeus. Jesus nasceu judeu, morreu judeu e retornará como judeu. Todos os eventos dos evangelhos, exceto a fuga para o Egito, ocorreram em Israel. Cerca de 90% das pessoas retratadas nos evangelhos são israelitas. Cada um dos 27 livros do Novo Testamento tem autoria judaica. Lucas deve ser considerado como possível exceção, mas era prosélito ao judaísmo. Os instrumentos principais para o estabelecimento de igrejas e divulgação do evangelho eram judeus. Todos os 12 apóstolos eram judeus. A futura cidade em Apocalipse está inscrita com os nomes das 12 tribos de Israel. As fundações da cidade carregam os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. Certamente, pensei eu, nenhum antissemita poderia sentir-se confortável ali. Combinando a minha pesquisa do Novo Testamento com a do Antigo, cheguei a uma conclusão clara e simples. A Bíblia é essencialmente um registro de Israel escrito por israelitas, parcialmente na forma de história e parcialmente na forma de profecia. Exílio e retorno. Por que então pareceu estranho, na verdade, quase impensável, associar o povo judeu ao Novo Testamento? Enquanto eu ponderava sobre a pergunta, vi que ao chegar ao final do primeiro século, tinha havido uma interrupção muito significativa na linha contínua da história. Aliás, foi transmitido em silêncio quase total, quase em branco, nas versões da história que eu tinha estudado na Grã-Bretanha. Havia dois aspectos nessa interrupção. Primeiro, o povo de Israel tinha sido separado da sua terra. Segundo, quase que ao mesmo tempo, eles tinham sido separados do seu papel como líderes na divulgação do evangelho e na construção da igreja. Esta dupla separação determinou seu papel na história para os próximos 18 séculos. Eles tinham se tornado uma nação de exilados. Do ponto de vista físico, eles foram exilados da única terra onde já tinham conhecido nacionalidade. Do ponto de vista espiritual, foram exilados da própria religião, da qual eles próprios foram os fundadores. Nos 2 últimos anos, eu tinha testemunhado parte do processo de cura da primeira dessas duas separações, a de entre o povo de Israel e a sua terra. A lógica da história indicava que isto seria um prelúdio para a cura da segunda separação, esta entre o povo de Israel e a igreja cristã. Muitas pessoas, eu sabia, iriam rejeitar essa sugestão por lhes parecer inconcebível.
E, no entanto, um século antes, as mesmas pessoas teriam considerado como inconcebível a sugestão de que o povo de Israel seria restaurado à sua terra. Eu estava a morar no meio de uma terra e de um povo cuja história inteira estava cheia de eventos que teriam sido rejeitados pela maioria das pessoas como sendo inconcebíveis. Enquanto eu procurava uma maneira de expressar o significado dos eventos que tinha testemunhado, formei um quadro mental de um grande relógio antigo. Durante muitos anos, imaginei ele tinha estado no canto de uma loja de antiguidades. Os ponteiros nunca se moviam, nenhum som vinha dele. Todos presumiram que o mecanismo estava quebrado. Aí um dia, sem que nenhum humano tocasse, o relógio começou a funcionar e os seus ponteiros a mover. O relógio já não era uma relíquia interessante do passado. Estava a dar horas novamente. Israel era o relógio profético de Deus. Ao restaurar o povo à terra, Deus tinha colocado o relógio novamente a funcionar. Após longos séculos de silêncio, ele estava novamente a dar as horas. Se eu fosse interpretar a mensagem dos seus ponteiros corretamente, eles estavam marcando as horas do encerramento de uma era da história que tinha durado praticamente 19 séculos. Sobreviventes do Holocausto. A minha introdução ao povo de Israel coincidiu com um dos mais trágicos e críticos períodos na sua longa e frequente dramática história. O horror inexprimível do Holocausto estava somente começando a ter o seu impacto completo sobre a comunidade judaica pelo mundo, mas em lugar nenhum a um grau maior do que na terra de Israel. Apesar do bloqueio imposto pelo exército e marinha britânicos, uma pequena parcela dos sobreviventes judeus da Europa estava a fazer o seu caminho por várias rotas até a Palestina. Encontrei-me quase contra minha vontade ao ouvir os relatos de sofrimento e crueldade que eu jamais crera ser possível. De tempos a tempos, testemunhei a reunião de membros de famílias que tinham sido separados na Europa, mas de alguma maneira sobreviveram e escaparam para de novo se encontrarem em Israel. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço que
quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.